Bom pessoal, aqui vamos dar início a mais uma videoaula. Aqui, como eu já expliquei anteriormente, estou tirando a medida do objeto, que vai ser desenhado. No caso a maçã, aqui eu já tirei a medida e estou marcando no papel a medida na vertical. Agora eu vou tirar a medida na horizontal e vou estar marcando no papel também. É importante esse exercício de a gente copiar um objeto ao vivo, para também aprender a fazer uma coisa real, né? Não se prender apenas à fotografia. E é sempre bom de praticar. Bom, aqui a gente já marcou aqui o tamanho do objeto na horizontal e na vertical. E agora aqui eu estou demarcando o espaço onde será feito o objeto, no caso a maçã. É importante para você fazer esse exercício, você tem realmente uma maçã para você tá observando. Aqui eu já começo a riscar o objeto, no espaço demarcado. Aqui eu estou fazendo ela um pouco maior do que a real, para poder mostrar mais detalhes na videoaula, E repare que a maçã não é um círculo perfeito, ela vai depender de maçã para maçã, ela vai ter formas diferentes. E é por isso também importante você ter uma maçã ou outro objeto para você estar treinando sua percepção e fazer todas as formas reais do objeto. Aqui eu vou estar inventando uma parte que não tem na maçã, mas para deixar uma imagem mais agradável, deixar um desenho mais bonito, vou inventar uma folha aqui. É importante a gente deixar um desenho bem livre. Esse exercício é mais para a gente treinar também a imaginação. Aqui, como a gente fez na esfera, eu vou fazer aquela demarcação. Eu fiz o círculo central ali, onde vai ser o ponto de luz, vai ficar em branco. Aqui agora a parte do tom mais claro, que a gente vai usar o lápis H. Agora eu estou demarcando aqui o tom médio, que a gente vai fazer com 2B. E naquele espaço no canto direito, a gente vai deixar para o tom escuro, que a gente vai fazer com 4B. E no cantinho aqui a gente vai demarcar um espacinho para o reflexo. Assim como a gente fez no exercício das esferas, vai ser o mesmo processo. Então, ponto de luz, tom claro, médio e escuro. E o reflexo. Aqui eu vou demarcando a direção da textura da maçã. A textura da maçã sai ali daquela região do talinho da maçã e ela faz uma curva. É importante você observar isso na maçã real. Mais uma vez eu repito que é importante você ter uma maçã de verdade para estar observando isso. Caso você não tenha, você pode estar copiando a forma como eu estou fazendo aqui. Mas seria mais interessante com um objeto real. Essa é a direção da textura da casca da maçã. Se você tiver uma maçã e você vai observar que ela tem algumas ranhuras, algumas texturas na casca, que partem do meio, do talinho da maçã, saem do meio e fazem uma curva, como eu estou fazendo aqui agora. Então, assim, sobre toda a maçã tem essa textura, então é importante marcar a direção. Vai estar preenchendo a textura entre uma linha dessa e outra. Aqui eu estou apagando o ponto central ali, onde vai ser o ponto de luz, de forma que eu ainda consiga ver. Aqui no vídeo não vai estar dando para ver, mas eu pessoalmente eu consigo enxergar onde era essa marcação, e eu não vou invadir aquela área onde tinha aquele círculo, que eu apaguei. Eu apago ele porque, se eu não apagar, como ali é uma região que vai um degradê muito fraquinho, muito suave,
Se eu não apagar ele, ele acaba aparecendo no final do desenho. Então eu apago ele para que eu possa fazer um degradê bem suave e ele não apareça. Eu já apago ele para eliminar esse risco. Repare que eu fiz o preenchimento da textura na mesma direção que estão as linhas da marcação de textura. Eu faço o preenchimento com lápis H. Repare que eu também respeito, eu não ultrapasso o limite do círculo que eu fiz para cada tom de lápis. Agora eu vou vir ali com lápis 2B, respeitando as marcações entre uma linha de textura e outra, acompanhando a direção das texturas. Se a linha da textura tem uma curva, eu acompanho aquela curva, sempre fazendo de cima para baixo, de baixo para cima, traços paralelos às linhas da textura. Agora eu faço alguns traços também invadindo um pouco a parte do tom claro, imitando mais ou menos o que acontece no objeto real, na maçã, né? Ela tem esses riscos mais escuros passando no tom claro. É interessante observar isso no objeto real. Agora aqui, fazendo aquela curva, é importante acompanhar as linhas da direção da textura. Cada curva que a linha fizer, a gente tem que acompanhar no preenchimento. Repare também que eu faço sempre o traço com começo e final fino. Eu não posso deixar um ponto grosso no começo nem no final. Sempre fazer o começo e o final do traço fino, para não ficar picado alguns pontos. Assim, ó, não é interessante deixar alguns pontos, um ponto grosso no começo e fino no final, dá um aspecto estranho no final do desenho. Sempre o traço com o começo e final fino, isso vem com a prática. Eu aconselho você a ter uma folha do lado, assim como eu estou fazendo aqui, que na verdade essa folha eu estou usando para apoiar minha mão e não ter contato da minha mão com o papel do desenho. Mas nada impede que você também use essa folha para fazer testes nela. Agora eu estou usando aqui o lápis 4B. Repare que eu invado um pouco o espaço do 2B para fazer o degradê, né? A gente não pode deixar totalmente dividido, né? É interessante fazer degradê. Também é importante que você não faça apenas um exercício desse. Pratique para poder tá melhorando. Peraí, ó. Começo e final do traço fino, sem deixar pontos. Acompanhando as curvas que eu já pré-demarquei. Olha só a curva da marcação da direção da textura. Eu acompanho essa curva. Eu faço o preenchimento totalmente como se cada traço que eu fizesse acompanhasse a direção das linhas, das duas linhas da demarcação da textura. Continuo com 4B aqui. Aqui já é com lápis 2B. Acompanhando sempre a direção das texturas. Aqui já está quase terminando esse preenchimento. Agora com lápis 4B, vou fazer aqui a parte mais escura, que é a parte ali onde sai o talinho da maçã.
É uma parte que tem uma profundidade, então quando a gente quer dar profundidade a um objeto no desenho, a gente usa os tons mais escuros. Quando a gente quer dar volume, a gente usa os tons mais claros. Então aqui como eu quero dar profundidade, eu vou escurecer essa região. A linha aqui eu vou pintar de preto. Com 4B, vou deixar aqui algumas bordas brancas para poder destacar esse talinho, para ele não sumir ali. Também ali onde foi cortado o talinho da maçã, eu vou deixar uma bordinha branca. Aqui onde eu vou fazer os brilhos da folha da maçã, eu vou fazer com lápis H. E onde eu quero mais profundidade, como se fosse uma dobra na folha ali, uma parte mais baixa da folha, eu vou fazer um tom com 4B. Assim eu consigo dar volume usando um tom mais claro e profundidade usando um tom mais escuro. Agora eu vou preencher o restante com lápis 2B, um tom médio. Para que onde eu fiz mais escuro, começar a aparecer ali uma profundidade. Olha só que legal. Agora aqui eu vou preencher a área de reflexo com lápis 2B bem clarinho. Eu vou usar pouca pressão na mão para fazer uma área mais clara usando o lápis 2B. Agora eu vou demarcar a área da sombra. A gente vai usar bastante a imaginação, como forma de treino mesmo. Corrigindo aqui a sombra, aumentando ela um pouco. Você vai testando aí, é um exercício bem livre, para você estar praticando mesmo, sem medo de errar. Aqui eu vou estar usando o lápis 4B, para dar um contraste com aquela parte do reflexo da maçã. Fica um contraste bem interessante, essa parte escura com esse contorno claro da maçã. Lápis 4B. Aqui eu estou usando lápis 2B. E por fim, lá no final a gente vai usar o lápis H. Vamos fazer um degradê nessa sombra. Agora com o lápis H, fazendo aqui o final dessa sombra. Ali mais para a direita vou inventar também a sombra da folha da maçã. A maior parte desse desenho é feita da imaginação. Mesmo assim a gente tem que ter um modelo para a gente se basear, né? Não pode fazer tudo sem ter um modelo real. É interessante a gente ter um modelo real para chegar mais próximo desse modelo, né? De ficar parecido com esse objeto. Agora eu vou fazer aqui um degradê do 4B para o 2B e depois do 2B para o H. Esse exercício vai te dar domínio sobre o material. As primeiras aulas são para isso, a gente ter domínio sobre o material.
Vai aqui do 2B pro H. Vai fazendo esse degradê. Agora com o pincel ele serve para empurrar o grafite para preencher melhor os poros da folha. Esse papel canson ele é muito poroso e às vezes só com o lápis, você usando só o lápis, ele fica alguns pontinhos brancos na textura, porque o lápis não preenche totalmente a textura do papel. Já o pincel ele empurra o grafite para dentro dos poros do papel, deixando um acabamento mais bonito, um acabamento mais fino. Olha essa diferença que dá quando você passa o pincel, como ele preenche melhor. Vou passar isso sobre toda a maçã, sobre todo o desenho, né? Aqui eu vou passar mais grafite para poder passar o pincel novamente e preencher melhor. Eu estou passando um pincel menor, pincel número 2. E aqui para finalizar eu vou fazer os últimos detalhes aqui com a borracha. Borracha com a medida 6.6, caneta borracha 6.6. Já está finalizando esse trabalho. Sempre é bom limpar a borracha. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima videoaula, pessoal.